fronteira de possibilidade de produção. Então, o que é? É um modo gráfico que você tem de demonstrar as combinações mais eficientes de produção, considerando os recursos que você tem disponível. Então, isso pode se tratar tanto de um país quanto de uma empresa. Você vai combinar os recursos que você tem para produzir ou um produto, ou então mais de um produto, que sempre o caso é mais de um produto. Isso aqui envolve recursos tecnológicos e também comércio e parcerias. Como assim, recursos tecnológicos? Vamos supor que eu tenho uma empresa de fabricação de suco de uva. Só que o meu processo de fabricação é todo manual, né? Não tenho nenhuma máquina, né, para me auxiliar nesse processo. Um suco de maçã e suco de uva, esses dois produtos que eu fabrico. Só que, como todos os meus processos são manuais, eu não posso produzir nem muito suco de maçã e nem muito suco de uva, porque demora demais esse processo de produção. Então, eu vou ter uma curva de possibilidade de produção. Só que, se eu tiver recurso tecnológico, aí eu vou poder produzir mais, tanto do suco de maçã quanto do suco de uva. Isso aqui também vale, como eu disse, para comércio e parceria, né? Eu posso fazer uma parceria com alguma outra empresa. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do suco, eu posso me especializar em produzir o suco de uva e a pessoa se especializar em produzir o suco de maçã. Então, a fronteira de possibilidade de produção vai mostrar esses casos. Aqui eu tenho um gráfico e eu estou aqui comparando a quantidade de computadores produzidos e a quantidade de carros produzidos de uma empresa, né? Então, os pontos, ponto F, C, A, B, D, E, esses pontos eles estão me demonstrando as possibilidades de produção. Então, eu posso produzir 1000 computadores e 300 carros, que é a possibilidade de produção. Só que eu não estou utilizando o máximo dos meus recursos disponíveis, porque essa aqui é a minha fronteira de possibilidade de produção, entende? Então, eu posso produzir mais, tanto mais carros quanto mais computadores, então não está sendo rentável, porque eu não estou usando todos os recursos que eu tenho. Então, como é que seria uma produção ideal? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2000 computadores que eu posso produzir e 700 carros. Então, o ponto B, ele é um ponto que eu posso manter na produção, tanto o ponto A, o B, quanto o ponto A, porque é 2.200 carros, aliás, 2.200 computadores e 600 carros. Então, tanto o A como o B eu estou utilizando no máximo os meus recursos de produção, né? Utilizando todos e fazendo isso da melhor maneira, né? Da maneira mais eficiente possível. O ponto E também é uma opção, o ponto F também é uma opção, todos estão dentro da minha fronteira de possibilidade de produção, ou curva, né? Muita gente chama de curva de possibilidade. Agora o ponto C, aqui. Esse ponto C, ele não está dentro da minha curva de possibilidade de produção, ele está fora. Ele está fora porque ele é um ponto impossível de alcançar, entende? Porque, ó, aqui mais ou menos é como se eu tivesse 700, né? Produzindo 700 carros aqui e uma quantidade maior de computadores. Só que aqui eu já não posso mais produzir, ele está fora da minha curva de possibilidade de produção. Então eu não tenho muito recurso para produzir, para fazer essa quantidade aqui, que é a quantidade C, essa produção C. Isso aqui também a gente consegue linkar com o custo de oportunidade, que se não me engano eu expliquei em outro vídeo isso do custo de oportunidade. É que, por exemplo, se eu estiver produzindo, por exemplo, 1000, estou produzindo 1000 computadores aqui e 300 carros. Agora, se eu quiser produzir mais computadores, vamos supor que eu queira produzir 2000 computadores aqui e deixar um pouco de lado essa produção de carros, eu vou acabar focando os meus recursos em produzir o carro, em produzir o computador e deixando de produzir o carro. Então, qual vai ser o meu custo de oportunidade? Aquela quantidade ali que eu deixei de produzir do outro produto, certo? Aí, a partir do recurso tecnológico, eu posso ter outras alterações na minha curva de possibilidades. Por exemplo, é porque essa é a minha curva de possibilidades com os recursos tecnológicos que eu tenho atualmente. Mas se eu fizer
um avanço na minha empresa, se eu contratar mais gente, ou então se eu fizer um recurso tecnológico bom, pesquisar uma tecnologia nova que possa me auxiliar nesse meu processo de produção, eu vou poder aumentar a minha fronteira de possibilidades, porque eu vou ter mais recursos, e vou poder aumentar expandir a minha curva de possibilidade de produção. Quando eu tenho recurso tecnológico, a minha curva de possibilidades, ela aumenta, né? Desse modo que vocês estão vendo. Então, você percebe que é até possível agora, inclusive não é nem mais tão, assim, eficiente esse ponto C, porque eu ia até produzir mais do que o ponto C aqui, nesse ponto aqui, certo? Porque eu ia ter recurso disponível para isso agora, porque agora eu investi em recurso tecnológico e eu posso fazer até mais do que esse ponto C. Então, quando eu aumento os meus recursos tecnológicos, a minha curva de possibilidade de produção ela se desloca para a direita. E ao contrário, mesmo, vamos supor que eu tive alguma coisa aconteceu na minha empresa, eu perdi muito dinheiro e tal, não sei o que. Então, a minha curva de possibilidade de produção ela vai diminuir, tá? Então, agora eu tenho uma possibilidade de produzir bem menos produto quanto eu produzia antes. Tá? Então, quando ao contrário desse exemplo aqui, a curva de possibilidade de produção ela se desloca para a direita. Então, é basicamente isso, curva de possibilidade de produção, tá bom? Até a próxima aula.